Muito bom, primeiro ano. Voltamos agora com o estudo do neurônio. Agora nós vamos dedicar mesmo esse vídeo ao neurônio, a essa célula tão importante. E felizmente nós temos bilhões e bilhões de neurônios, porque sabemos que eles não se regeneram, eles não sofrem mitose. Neurônio morto é neurônio morto para sempre. Muito bom. O tecido nervoso é justamente um tecido muito complexo, muito importante, formado por células chamadas neurônios. Você pode acompanhar tanto na página 310 do seu material, como na 311, no capítulo tecido nervoso, o desenho icônico, o desenho do neurônio. Eu vou só mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Essa é uma célula chamada neurônio, ó. Olha que interessante. Não é? Isso tudo que você está vendo aqui é uma célula. Essas partezinhas aqui, ó, que parecem dedos, né, recebem o nome de dendrites justamente porque lembram dedos. Não é? Esse cabinho aqui, ó, é o axônio. Essa parte central, onde está o núcleo, é o corpo do neurônio. E aqui, ó, nessa região aqui, é onde se encontram as bolsas sinápticas. Então nós temos dendrites, tudo em volta aqui, dendrites, o corpo, o axônio e as bolsas sinápticas. Se eu pedisse numa prova quais são as partes do neurônio, eu gostaria que você me dissesse dendrites, corpo e axônio. Essas três não pode faltar na sua resposta. Dendrites, corpo, axônio. São as três partes da célula neurônio. As bolsas sinápticas, como veremos, são muito importantes, claro, mas se não estiverem presentes na sua definição das três partes principais, tudo bem, porque a gente cuida das bolsas sinápticas em outro momento, justamente num momento chamado sinapse. E aí elas terão a sua importância. Dendrites, corpo, axônio são as partes do neurônio. Um neurônio, existem bilhões, não se conecta fisicamente a outro neurônio. Aliás, célula nenhuma se conecta. Entre as células existe um espaço. No caso dos neurônios, o espaço entre um neurônio e outro se chama fenda sináptica ou sinapse. Então, entre os neurônios existe um espaço chamado fenda sináptica ou sinapse. E aí as bolsas sinápticas terão grande atividade e a gente fala especificamente nesse momento. Então, três partes principais formam o neurônio. Dendrites, corpo, axônio. Beleza? Muito bom. Qual é a principal tarefa do neurônio? Transmitir os impulsos nervosos. Acostume-se, impulso nervoso geralmente vem escrito IN. Impulso nervoso, IN. Então, na neurologia, é comum você ver abreviações. Então eles não escrevem impulso nervoso, eles escrevem I.N. Impulso nervoso, é uma abreviação, claro, mas acostume-se, porque em textos, no material, em exercícios aparece, olha, o IN, impulso nervoso. Já vou dar essa dica. O impulso nervoso, claro, passa pelo neurônio. O neurônio é a célula especializada na condução do IN. Tão especializada, ela só faz isso. Sua vida depende das glias, das células glias ou neuróglia, e ela não se regenera, eles não se regeneram, não fazem divisão celular. Por quê? Porque eles são especialistas na condução dos INs, INs, impulsos nervosos. Um impulso nervoso se propaga pelo neurônio sempre da seguinte forma: dendrites, corpo, axônio. Opa, professor, já até aprendi, já vi qual vai ser a pergunta da prova. Sobre o sistema nervoso, comente. Qual a sua principal célula? Neurônio. Qual é a grande atividade dos neurônios? Condução do impulso nervoso. Como o impulso se propaga? Pelo neurônio. Sempre neste sentido. Sentido da propagação. Dendrites, corpo, axônio. Dendrites, corpo, axônio. Professor, não tem outra possibilidade. Não existe outra possibilidade. O sentido de transmissão do impulso nervoso pelo neurônio se dá sempre. Dendrites, corpo, axônio. Dendrites, corpo, axônio.
Professor, e aí vai passando de neurônio para neurônio? Perfeitamente. Lembrando que entre um neurônio e outro existe a sinapse. Então, claro que sobre a sinapse nós vamos gravar um vídeo específico para você entender a sinapse. E neste nós estamos falando das partes do neurônio, né, citando, olhe no desenho, pega a sua apostilinha na página 310, grave bem quem são os dendrites, onde fica o corpo, que seria a parte nuclear, e o axônio. Quando a gente fala assim, o nervo, nossa, cortei o meu braço, foi até o nervo, né? O nervo é visível. O nervo é como se fosse um feixe. São milhões de axônios. Milhões e milhões de axônios formam uma estrutura que a gente chama de nervo. Né? O nervo contém milhões e milhões de neurônios. A nossa massa encefálica, que é tudo aquilo que está dentro da caixa craniana, né? Massa encefálica que foi estudada graças à doação do encéfalo de um dos grandes físicos. Né? Você, obviamente, já identificou que físico é esse que doou o seu encéfalo, pesa mais ou menos 1,2 kg, massa encefálica, para esse estudo, Albert Einstein. Se você pegar 1 milímetro cúbico da região da massa encefálica, imagina 1 milímetro cúbico, gente, é menos que uma gota, tem algumas centenas de milhões de neurônios, todos entrelaçados. E aí um dia a gente vai comentar, vai falar sobre a rede neural, vai falar da memória, onde fica o aprendizado. Tudo isso que eu estou falando, você está ouvindo e está armazenando. Tudo isso se dá graças aos seus neurônios. Neurônio formado por 3 partes importantes: dendrito, corpo, axônio. Dendrito, corpo, axônio. O senhor tem as bolsas sinápticas. Legal, se você já associou, legal, porque aí no próximo vídeo a gente fala também sobre isso.